Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e nós vamos direto ao assunto. Um assunto, aliás, que eu tenho certeza que vai pegar a maioria das pessoas de surpresa, inclusive aqueles que rotineiramente têm acompanhado os assuntos de geopolítica. Me diga se você, por exemplo, pode comentar aqui embaixo, se você já tinha ouvido falar que China, Rússia e Irã estariam se preparando para uma AG no quintal da América, como eles chamam aqui, que seria, segundo o autor da matéria aqui, a América Latina. Veja só, o Irã, a Rússia e a China realizarão exercícios DG na América Latina. Eles estão se preparando então para uma série de grandes exercícios DG em uma demonstração de força destinada a sinalizar como eles podem chegar aos Estados Unidos. Porque, lógico, onde é que eles vão fazer? Na Venezuela. A Venezuela, sob a liderança do presidente socialista anti-americano, segundo eles dizem aqui, Nicolás Maduro, está programada para sediar os Jogos de G em meados de agosto, agora, logo aí na frente, de acordo com o relatório do Center for a Security Free Society, um think tank que rastreia regimes, que eles dizem aqui, malignos, né? Junto com outras 10 nações, Rússia, China e Irã, moverão suas forças para o hemisfério ocidental para esses exercícios que, abre aspas, preposicionarão ativos nele avançados na América Latina e no Caribe, ou seja, ali bem pertinho, né, da Flórida. E como eles dizem, isso aqui veio de um relatório do Center for a Security Free Society. Nós abrimos aqui o relatório, que dentre outras coisas está falando sobre a vitória de Gustavo Petro na eleição presidencial da Colômbia, que consolidou as pesquisas, né? Está falando sobre os venezuelanos Nicolás Maduro e Diosdado Cabejo, que afirmaram poucos minutos após a vitória do Petro que, abre aspas, unidos seremos vitoriosos, fecha aspas, ou seja, eles estão declarando que Petro está com eles. Desde então, o presidente eleito declarou sua intenção de reabrir a fronteira da Colômbia com a Venezuela e renovar as relações com o regime de Maduro. Então, dentre outras coisas que eles falaram, foi sobre isso aqui. Em meados de agosto, a Venezuela sediará a competição que eles chamam de Sniper Frontier, com a participação de Rússia, Irã e China, além de pelo menos outras 10 nações. Em um movimento estratégico que busca pré-posicionar meios avançados na América Latina e no Caribe, as nações do BRIC estão se preparando para fazer uma declaração em voz alta de que a região está pronta para abraçar a força multipolar. É ou não é a formação dos 10 blocos que eu venho avisando para vocês há muito tempo? Isso é uma declaração de força, eles estão se posicionando ali na Venezuela, bem ao sul, né, bem próximos aí da Flórida. Isso foi recentemente destacado no discurso de Vladimir Putin em São Petersburgo agora, meados do mês passado, em 17/6, no Fórum Econômico Internacional. O que é que ele disse? Abre aspas, há 1 ano e meio, falando no Fórum de Davos, mais uma vez enfatizei que a era da ordem mundial unipolar acabou. Isso foi Putin quem disse. Apesar de todas as tentativas de salvá-la, preservá-la por todos os meios possíveis. Quando venceram a Guerra Fria, os Estados Unidos se declararam representantes do próprio Deus na Terra, pessoas que não têm responsabilidades, apenas interesses. Eles aparentemente não notaram que novos centros poderosos surgiram e estão ficando cada vez mais altos, ou maiores, mais fortes, né? Fecha aspas. E aí depois, poucos dias depois, 5 dias, em 22/6, foi repetido quando o presidente Xi Jinping da República Popular da China seguiu o exemplo, dessa vez no 14º Fórum Empresarial do BRICS, que envolve Brasil, Rússia, Índia, China e os demais aí que já estão querendo entrar também, e que foi realizado em Pequim. Dessa vez apelando aos seus membros para se unirem contra um mundo cada vez mais unipolar. Dias depois, no dia 27/6, só mais 5 dias depois, a Argentina e Irã apresentaram candidaturas para ingressar no BRICS, como vocês já sabem também, como a gente já falou aqui. O que, segundo o relatório aqui do Center for Security Free Society, né, seria um furacão, né? Seria então essa apresentação dessas candidaturas um sinal de que o BRIC está em expansão e o furacão bolivariano está chegando. O que é esse furacão bolivariano? Para quem não sabe,
Simão Bolívar, ele sonhava com essa América Latina unificada. Esse era o objetivo dele, embora Simão Bolívar não fosse socialista nem progressista, ele tinha um viés mais conservador, né? Mas ele é utilizado como um símbolo, inclusive na Venezuela, do movimento bolivarianista, que eles chamam, que seria esse movimento com o intuito de criar uma unificação dos países da América Latina, que no tempo de Simão Bolívar não contemplava o Brasil, mas que agora então contemplaria. Por isso que eles chamam de furacão bolivariano, porque seria então essa tentativa aí de unificar os países da chamada América Latina, que eu digo que, se não acontecer agora, tudo indica que está às portas de começar a se reencaminhar novamente, mas se não acontecer agora, acontecerá mais adiante, incluindo México e outros países do México para baixo. Algo que eu venho avisando há mais de 10 anos, como vocês já bem sabem. Então, Nicolás Maduro não foi convidado para a 9ª Cúpula das Américas, de 6 a 10 de junho, realizada no Centro de Convenções de Los Angeles. E aí o que aconteceu? Seus aliados regionais garantiram que uma mensagem fosse enviada, desde o presidente argentino Alberto Fernandes, com a condição de que Juan Guaidó fosse desconvidado, ao presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que não foram, né? Simplesmente não foram, isso apagou a cúpula, né? No caso, mandaram a mensagem, eles estão juntos na América Latina, contra o projeto que seria unipolar, segundo o que diz a matéria, né? Então parece que um esforço conjunto foi feito por alguns líderes latino-americanos para deslegitimizar a cúpula liderada pela OEA e sustentar a CELAC. Não sei se vocês lembram, eu tinha um vídeo muito antigo aí da CELAC, que era a comunidade não sei do que, dos países latino-americanos e caribenhos, apoiada pela China, evidenciada por Alberto Fernandes, convidando o presidente Joe Biden para a última reunião da CELAC, Maduro parabenizando Fernandes de Teherã. Então as coisas estão mudando no mundo, né, mudando bastante. Isso aí é apenas mais um sinal. É um sinal óbvio de demonstração de força eles estarem agora em agosto, daqui a poucos dias aí, né? No que a própria matéria aqui chama de quintal dos Estados Unidos, né? Quintal da América. Outra coisa interessante é que do outro lado do Atlântico, Maduro estava em uma turnê de 2 semanas na Eurásia, lá inteira, e no Oriente Médio, de 6 países, começando com sua viagem a Istambul, em 7 dos 6, esta cooperação com Argélia, Kuwait, Catar e Azerbaijão, culminando com um acordo estratégico de 20 anos assinado com a República do Irã. O acordo estratégico entre o Irã e a Venezuela deve espelhar acordos estratégicos semelhantes que a República Islâmica assinou com a China e a Rússia dos últimos anos. Então nós vemos que a única coisa que poderia reverter isso seria se, por exemplo, Joe Biden não fosse reeleito nos Estados Unidos, porque se ele for reeleito, isso aqui vai continuar se fortalecendo. Isso é uma coisa bem óbvia, porque os únicos aliados que ele teria, né, foram rejeitados por conta, né, da sua posição, que também acaba sendo socialista, então razoavelmente alinhada em alguns pontos com aqueles que se opõem ao mundo unipolar. Aí eles dizem, sinais de alarme soaram em toda a região em 8 dos 6, depois que o Uruguai negou seu espaço aéreo a um avião de carga venezuelano que foi descoberto com membros das forças. Eu não vou nem entrar aqui em muitos detalhes, porque tem assuntos que não podem ser trazidos aqui. Todos eles muito interessantes, eu vou deixar o link para vocês na descrição. Tem outros assuntos aí que a gente não vai tratar, até porque não dá tempo, né? A gente tem sempre de fazer vídeos curtos, senão as pessoas simplesmente não assistem. Mas o foco central do que eu queria trazer para vocês é isso aqui, que agora em agosto, como diz aqui, a Rússia e seus aliados farão essa demonstração de força ali na Venezuela. Isso quem trouxe foi o Joseph Hummeyer, analista de segurança nacional e diretor executivo do think tank. Aí ele diz o seguinte: ao normalizar os movimentos dos adversários dos Estados Unidos no Caribe, corremos o risco de enfraquecer a legitimidade moral das democracias na América Latina. O que ele está querendo dizer com isso? Que
aqueles que eventualmente quiserem se opor a isso, a esse movimento da CELAC, mais socialista na América Latina, vão acabar se intimidando, porque eles vão pensar o seguinte: bom, se os Estados Unidos, que seria a única ou a principal força que podia se opor a isso, não tem força nem para impedir que eles façam esse exercício no quintal deles, como eles mesmos dizem, né? Então quem dirá o que é que eles podem fazer abaixo, né, desse quadrante onde eles vão fazer os exercícios. Então, né, pessoal, mais uma vez, não querendo puxar sardinha nem para um lado nem para o outro, até porque quem é o Jason para querer fazer isso, né? Mas o que nós podemos dizer é que no mínimo as coisas no mundo vão ficar bastante agitadas. Quando eu digo que uma terceira G está se avizinhando, as pessoas ainda podem dizer aqui nos comentários, ainda tem a audácia, vamos brincar assim, tem a audácia de dizer que eu estou exagerando. Tudo bem, a gente vai trazendo aqui as notícias, quem quiser enxergar, enxergue, quem não quiser, siga adiante no fantástico mundo de Bob. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.